A depressão é um transtorno de humor que atinge centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde classificou a depressão como uma das maiores causas de afastamento do trabalho. Isso porque a depressão é uma doença incapacitante. Ela é muito conhecida pelo comprometimento emocional, mas tem também aí as suas repercussões cognitivas e até físicas. Por isso que a pessoa com depressão tem uma queda no rendimento em praticamente todas as suas áreas aí de vivência. Mas a depressão não é uma coisa só. Podemos dizer que existem depressões, tipos diferentes. Tem a depressão com sintomas mais melancólicos, né? Aquele da tristeza profunda, que é o mais conhecido tipo. Tem a depressão atípica, a depressão com preponderância de sintomas ansiosos, etc. Então isso varia muito de paciente para paciente e até o mesmo paciente que já vivenciou depressão numa época da sua vida pode vir a vivenciar de novo e ter sintomas bem diferentes. Bom, aí existem as classificações técnicas, né, para esse tipo de depressão. O manual de descrição de transtornos mentais vai mudando conforme as décadas, conforme vão avançando os estudos, as experiências clínicas, as pesquisas científicas. Essa classificação vai sendo modificada, inclusive nos termos, inclusive na forma de agrupar os sintomas. No manual chamado DSM-4, as classificações da depressão eram totalmente diferentes da classificação do DSM-5, que é o que está em vigor agora. Nessa versão atual, os tipos de depressão variam de acordo com a duração dos episódios, que pode ser de semanas ou de anos, a gravidade, né, o grau de comprometimento, a intensidade que os sintomas atingem e o conjunto de sintomas, que são muito variados. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falei sobre muitos deles. Os sintomas variam, se agrupam, se associam, e dentro dessa variação tão grande, tantas ramificações, o diagnóstico de depressão deve ser definido. Então no DSM-5 aparecem as seguintes classificações: transtorno disruptivo da regulação do humor, que é um tipo de depressão em que acontece uma perda de controle da pessoa, como o nome indica. A pessoa não consegue regular o seu humor e ela tem explosões de raiva recorrentes, frequentes. Pode ser manifestação física dessa raiva, né, até chegar à agressão, ou, como é mais comum, manifestações de linguagem, violência verbal exagerada. A pessoa perde as estribeiras. Explosões de raiva que são inconsistentes com a personalidade da pessoa. Ela não foi sempre assim. Ela passa a ser assim, a ter essas manifestações numa época específica, que é a época em que está ocorrendo a depressão. Bom, essas são as explosões, porque na verdade a pessoa está numa forma ali de existir em que a raiva, a irritação, a zanga está presente nela a maior parte do tempo, quase todos os dias. E outras pessoas conseguem observar essa mudança do perfil. A classificação aí que representa a imagem que as pessoas geralmente têm de quem está com depressão é o transtorno depressivo maior, que é aquele estado de tristeza profundo e debilitante, que leva a pessoa a ficar praticamente prostrada. Temos também o transtorno depressivo persistente, também chamado de distimia. A distimia seria basicamente um tipo de depressão que é longa, persistente, duradoura, um estado de depressão que vai se mantendo. Ele não tem tantas oscilações como nos episódios depressivos. A pessoa pode ficar 2, 3, 5 anos naquele estado, com aquelas características de insônia, problema de apetite, baixa energia, baixa autoestima, desesperança, tristeza. É um quadro terrível, né? O transtorno disfórico pré-menstrual é uma depressão associada aos ciclos menstruais.
há uma mudança tão grande no humor da mulher na semana antes do início da menstruação, que depois da menstruação começam a melhorar. Então esse aí é mais fácil de ser diagnosticado. Não deixa de ser um problema também de graves consequências. O uso de certas substâncias e medicamentos também pode induzir a depressão. É o transtorno depressivo induzido por substância medicamento. Então essa pessoa vai ter uma perturbação destacada e continuada do humor. Ela vai perder interesse nas atividades, vai perder prazer nas coisas que ela fazia. Então nesse caso tem que ser descoberta a substância que presumivelmente está causando essa depressão e aí tem que ser alterada. Se realmente for esse o caso, os sintomas vão ceder com essa providência médica. Observe que para o tratamento do psicólogo é importante ele identificar se é esse o caso, porque se for, ele não vai obter êxito no seu tratamento psicológico, psicoterápico, não é? Se o medicamento, a substância que estiver provocando a depressão não for retirada. Existe também o transtorno depressivo devido a outra condição médica, ou seja, a pessoa tem um quadro de saúde prejudicado por alguma outra doença e aquilo está afetando o seu humor, causando a depressão. Então a maneira de ser observado isso é observar se acontece a associação temporal, é verificar se acontece a associação temporal entre o início e a progressão de uma condição médica e o mesmo, na mesma época, acontecendo um comprometimento de perturbação do humor depressivo. Então as duas coisas ali podem ser talvez associadas com mais investigação para ver se é esse mesmo o caso, se não é só uma coincidência. A depressão atípica que eu mencionei no início, ela não está mais classificada dessa forma no DSM-5, conforme estava no 4, mas não deixou de acontecer esse quadro, né? Apenas a classificação que mudou. Ela é curiosa e ela se disfarça bem, porque ela tem a característica de que a pessoa em depressão consegue dar falsas demonstrações de felicidade. A pessoa, para quem observa de fora e de uma posição um tanto distante, não muito constante ali na presença daquela pessoa, acha que a pessoa é feliz, porque vê ela sorrindo, vê ela brincando, ela consegue mascarar os sintomas da depressão. Isso dificulta então que as pessoas em torno reconheçam que tem ali uma pessoa precisando de ajuda e é difícil até para o profissional diagnosticar. Não obstante, a pessoa está com essa capacidade de demonstrar felicidade e até de sentir, talvez em alguns momentos passageiros, essa pessoa pode estar ali por baixo daquela máscara com sentimentos fortes de tristeza e talvez até pensamentos de tirar a própria vida. Bom, essa foi uma apresentação bem básica dos diversos tipos de depressão para conscientizar todo mundo que assistiu o vídeo da seriedade dessa doença, da necessidade de procurar ajuda e também com o intuito de ajudar familiares e amigos a reconhecer casos que possam estar acontecendo aí na sua proximidade. Até um próximo vídeo.